próxima atração, Altos Papos com Robson Marcelo. Oferecimento Boulevard Beco Fino, o cenário perfeito para os seus melhores momentos. Tudo bem? Está começando mais um Altos Papos com Robson Marcelo e hoje com convidados muito especiais. Para você que não assistiu a gente ainda, o Altos Papos é um programa que tenta levar até você uma extensão da sua sala, para você discutir os assuntos aqui com a gente também e, é claro, conhecer convidados muito especiais como os de hoje. Vou receber aqui Marcos Bonechini, ex-goleiro do São Paulo, deu a sua contribuição muito especial também ao nosso querido Paulista e vai contar um pouquinho da sua carreira, a sua trajetória. Recebendo também o humorista Antônio Celso Júnior, ele que faz stand-up, faz alguns personagens e é claro que nós vamos cobrar dele aqui no nosso programa que faça esses personagens também. E a parte musical, hoje nós deixamos a cargo de Márcio Maresia, trazendo o melhor do blues, com uma gaita sensacional e você não pode perder, tá certo? E no início do nosso programa, eu resgatei um quadro que foi muito sucesso no meu programa de rádio. Durante 15 anos eu trouxe o quadro Lição de Vida e a gente traz uma mensagem sempre bacana para começar o nosso programa em alto astral. A mensagem que eu escolhi hoje é O Monge e o Seu Discípulo. A mensagem diz o seguinte: caminhavam juntos o monge e o seu discípulo à beira de um rio. De repente, o monge viu um escorpião se afogando. Ele não pensou duas vezes, pulou na água e resgatou o escorpião. Só que quando ele estava chegando na beirada do rio, o escorpião o picou na mão. Caiu novamente na água. O monge, mesmo picado pelo escorpião, voltou para a água e resgatou novamente o escorpião, salvando a sua vida. O discípulo ficou indignado, ele não acreditava naquilo. O monge tentando salvar a vida do escorpião e o escorpião picou. Mesmo assim, o monge salvou novamente. Ele perguntou por que ele havia feito aquilo. E ele disse o seguinte, muito simples: eu agi de acordo com a minha índole e o escorpião agiu de acordo com a índole dele. Essa mensagem é para você, principalmente você que é jovem. Não se deixe levar não pelas más companhias, siga a sua índole, aqueles ensinamentos que a sua família, o seu pai, a sua mãe, os seus melhores amigos passaram para você. Não mude a sua índole independente de quem você está acompanhando. É muito importante, tá certo? Essa é a minha mensagem para iniciar o programa de hoje. Eu quero iniciar também agradecendo muito alguns parceiros que estão fazendo possível esse programa Altos Papos com Robson Marcelo. Quero agradecer demais ao pessoal do Boulevard Beco Fino, meu muito obrigado, estão lá assistindo, obrigado realmente. O amigo e parceiro Naldo, da Naldo Mobile, um grande abraço para você, obrigado também pelo apoio e pelo carinho de sempre e principalmente a você. Não saia daí, na volta vamos conhecer um pouquinho mais da trajetória, da carreira de Marcos Bonechini aqui no Altos Papos com Robson Marcelo. Boulevard Beco Fino está sempre trazendo novidades para você. Pratos especiais de dar água na boca, os melhores vinhos, carnes, peixes, a pizza que toda a família adora. No Boulevard Beco Fino tem o chopp tirado no capricho, cervejas do mundo todo, chocolate e muita diversão. Boulevard Beco Fino, o cenário perfeito para os seus melhores momentos. Já estamos de volta com Altos Papos com Robson Marcelo e estamos recebendo convidados especiais. Hoje vamos conversar, como eu disse, com Marcos Bonechini, com Antônio Celso Júnior e a parte musical fica a cargo de Márcio Maresia. Mas o nosso primeiro papo é com ele. Ele que ex-jogador de futebol, a gente tem tantos ex que a gente estava comentando aqui antes de começar o programa e ele vai contar para você. Estou falando de Marcos Antônio Alvin Bonechini. Você sabia que todo mundo sabe quem
Marcos Antônio Alvim Bonechini. Bonechini, muito prazer em ter você aqui no nosso programa. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo convite. Eu é que tenho que agradecer. É um prazer estar aqui, né? Esse teu novo projeto, Robson. E legal estar ao lado de pessoas amigas, né? E você é uma delas e bacana para a gente fazer altos papos aqui e falar um pouquinho de tudo isso aí, desses ex também, né, Robson? Tem muita coisa para falar, viu? Agora, Marcos Antônio Alvim Bonechini, essencialmente italiano ou não? Essencialmente italiano pelo Bonechini, né? Que é da família do meu pai, norte da Itália. Alvim o que é? Português? Então, essa é a grande discussão. A família, que é a família da minha mãe, né, que era de Minas, não se sabe se é português, tem gente que diz que tem uma linha meio árabe aí, não descobrimos ainda. O que eu descobri recentemente, inclusive, que na cidade de Atibaia, que é aqui ao lado, é uma família tradicionalíssima lá, e eu não sabia disso. Até estou levantando essa história para descobrir a origem ali da família aqui em São Paulo, que a gente desconhecia. Nós vamos abordar vários assuntos, vamos falar bastante da sua carreira, mas eu queria abordar alguns assuntos específicos. O primeiro deles sobre Copa do Mundo, nós vamos ter Copa do Mundo aqui no Brasil. Eu queria saber a sua opinião sobre a Copa do Mundo no Brasil e principalmente sobre essas obras. Você acha que termina, não termina? Nós vamos pagar mico ou você acha que vai dar tudo certo? Assim como foi também na África, muita gente achava que não daria certo, que não iriam conseguir terminar os estádios e tudo mais. Acabou dando certo, mas é claro que os bastidores, nós descobrimos muitas coisas ruins também nos bastidores. O que você acha? Qual a sua opinião como ex-jogador, Marcos Bonechini? Em relação à Copa, na parte esportiva, eu acho que o Brasil, até como esportista que sou, eu acho que o Brasil está ganhando um grande evento. É o maior do planeta, né? Ou um dos dois maiores do planeta. Uma Copa e uma Olimpíada, sem dúvida nenhuma, são muito importantes. Acho que o Brasil vai sofrer um pouco mais na competitividade até da Copa dentro de campo. A Copa das Confederações foi muito bem, mas as seleções vêm mais bem preparadas para cá, então até para tentar se reafirmar e mudar a história do fantasma de 1950, a seleção vai ter que entrar muito competitiva. Agora, o que me preocupa é tudo que girou em torno da questão estrutural, a utilização do dinheiro público, tudo que foi feito para essa Copa do Mundo. Acho que atrasos assim absurdos, que a gente infelizmente nota que foram forçados até para que numa situação de emergência se jorrasse mais dinheiro com mais facilidade, muita coisa em atraso. Eu andei circulando, até por projetos que eu tenho hoje, em algumas capitais do país nesses últimos meses. A gente vê obras, mas vê obras viárias, vê muito pouco. Estádio é importante, arena de evento é importante, mas o que fica disso de um legado para o povo brasileiro? Quer dizer, se investiu numa melhoria de infraestrutura, de transporte público, de saúde, enfim, até de hotelaria, que eu acho que o Brasil pode usufruir disso, na questão turística, enfim. Eu acredito em eventos desse porte que tragam um legado para o país. E realmente eu tenho uma dúvida se a gente vai conseguir realizar o evento na proporção que ele merece, na organização que ele merece, atender bem quem venha para o país. A segurança é outra questão importante, que a gente não passe essa imagem ruim para fora do país, de repente um país inseguro, que infelizmente a gente já passa, e que fique realmente um legado pós-Copa. Ser uma coisa pontual simplesmente, até uma coisa que fica na minha cabeça com relação ao emprego, por exemplo. Hoje a gente está gerando muito emprego em torno da Copa. E pós-Copa, será que não vão gerar um desemprego alto? Espero que o país consiga usufruir bem e tenha um legado pós-Copa. Eu estava lendo sobre os estádios e, além de superfaturarem os estádios, toda a infraestrutura do estádio, não só em torno, como você citou muito bem, e eu também penso dessa forma, mas a infraestrutura do estádio, inicialmente, que eram quadras, piscinas, pistas de corrida, tudo isso foi retirado de muitos estádios. Isso é muito ruim também, quer dizer, ficou mais caro e a infraestrutura vai ser menor, né? E se você parar para pensar, nada contra o Itaquerão, por exemplo. Acho que é mais um estádio. Mas o estado de São Paulo não necessitaria de mais um estádio para a Copa do Mundo. Acho que o Corinthians merece, e seu torcedor merece um grande estádio. E se investiu muito dinheiro nisso.
né? Fica a pergunta, né? Não poderia ter sido melhorado algo, como você bem citou aí, que foi retirado, e outros estádio em Manaus, uma arena enorme em Manaus, em Cuiabá. Será que vai ter utilização para aquela região, né? Infelizmente, a gente ainda tem essa cultura de desconfiança das coisas que ocorrem no nosso país, principalmente com o dinheiro público. Vamos aguardar, eu espero realmente que seja um sucesso, é claro, a gente torce para isso, para que seja um sucesso a Copa do Mundo aqui no Brasil, em que pese a gente sabe também que por trás de tudo isso, muita gente está levando muito dinheiro, superfaturamentos aí dos estádios, a gente sabe que tem muita gente levando muito dinheiro. Mas um assunto também importante que a gente não pode deixar de tocar aqui, com um ex-jogador que esteve dentro de grandes times e principalmente para fora, também jogou fora do Brasil, representando o São Paulo. Eu quero saber a opinião dele sobre o Bom Senso Futebol Clube, um movimento que nunca existiu no futebol, porque existe sim, ele vai me falar sobre isso, uma divisão entre os jogadores de futebol, né? Os atletas de ponta e 95% dos jogadores do Brasil, que são aqueles que ganham 5, 10 salários mínimos apenas. Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Você acha que vai para frente, vai vingar isso aí? Os jogadores contra a CBF, que nunca deu ouvidos aos jogadores? É uma batalha e eu acho que pela primeira vez nesse país a gente vê um movimento realmente sério para mudar o futebol brasileiro. E você citou muito bem, e era até uma discussão na minha época como atleta, a falta de união dos atletas para buscar reivindicar algumas coisas melhores. Não só para a profissão, mas acho que em torno do futebol. O futebol como um evento, o futebol como entretenimento, o futebol como negócio, porque giram cifras enormes e o atleta em si é o grande artista desse espetáculo e eu comparo o atleta a qualquer tipo de artista, músico, humorista, ator, enfim, realmente né? É uma arte jogar futebol. E pela primeira vez a gente vê um movimento realmente consolidado, né? Há pouco tempo estive conversando até com o Rogério Ceni, que é um dos líderes desse movimento, falando sobre isso, que por trás do bom senso não existe um apelo só pelo calendário dos 20 principais clubes do futebol brasileiro, ou 40 das duas principais divisões, Série A e Série B. Existem 600 clubes profissionais. Né? Se a gente fizer um cálculo aí de atletas profissionais por trás disso, são muitos, né? E clubes pequenos, 70%, um dado, cerca de 70% dos atletas profissionais, ou ditos profissionais do futebol brasileiro, com mais de 600 clubes, né? Ganham até 5 salários mínimos, Robson. Menos de 5% são essas cifras que a gente vê na grande mídia. E a briga do bom senso, ela vai muito além de um bom calendário. Ela vai por uma estrutura melhor, mais profissional do futebol brasileiro, um calendário para todas as equipes, para os atletas de pequenas equipes que normalmente jogam um campeonato regional de 3 ou 4 meses e boa parte fica desempregada num segundo semestre. Enfim, é uma discussão, acho que intensa, válida, eu apoio, mais responsabilidade dos dirigentes, pagamentos em dia, enfim, tudo isso tem que girar em torno dessa discussão. Tá certo. Bom, Marcos Bonichini assumiu o Paulista, a gente não vai falar sobre isso, porque a ideia não é essa. Eu quero falar um pouquinho da carreira do Marcos Bonichini, mas antes de ele fazer sucesso, antes de ele ir para um clube grande, que foi o primeiro clube grande que ele jogou, foi o São Paulo. Mas antes disso, como é que surgiu o futebol na sua vida, Marcos Bonichini? Na realidade surgiu muito pequeno, né? Toda criança tá com a bola no pé, né? Desde muito cedo. Dizem que o brasileiro já nasce com a bola no pé, né? E eu era o garoto que jogava em rua, né? A época que a gente podia isso ainda, né? E com 10 para 11 anos eu iniciei no futebol de salão da Esportiva, né? Até a sede central hoje a gente não tem mais. Ali foi um celeiro de grandes atletas de outras modalidades esportivas também, né? Eu nasci no futebol de salão com o professor Norival, né, que também é muito conhecido aqui na cidade. Dali surgiu uma oportunidade para saltar para o campo, numa seleção regional que foi montada, uma seleção de Jundiaí, para um campeonato regional, com 12 para 13 anos. Em seguida me destaquei, acabei indo para a Ponte Preta de Campinas, com 14 anos. Isso em 1984? 84. Foi meu primeiro passo assim, numa equipe de alta competitividade. Da Ponte para o Guarani, fiquei 3 anos, quer dizer, atravessei a avenida, né, no rival, fiquei 3 anos no Guarani e depois surgiu uma oportunidade, até saindo do Guarani, uma reformulação que houve, saí do Guarani e em 88 acabei fazendo um peneirão no São Paulo.
Mas sobre isso a gente vai falar daqui a pouquinho, de 88 para cá, do São Paulo para cá, aonde ele jogou, quais foram os campeonatos que ele venceu. Daqui a pouquinho, não saia daí não, e a gente termina o bloco com uma música do Márcio Maresia, vamos fazer ele trabalhar, depois a gente continua com Marcos Bonechini, de 88 para frente, tá certo? Márcio Maresia, encerrando esse bloco. Rock me, baby. Rock me all night long. I want you to rock me, little baby. Rock me all night long. I want you to roll me, little baby, like my back ain't got no bones. Antes de encerrar esse bloco aqui, eu tenho que tirar essa dúvida, né? Você falou que aprendeu a tocar gaita, mas e o violão? Veio quando? Foi depois, que eu sou meio cara de pau, né? Eu falei, eu tenho que aprender a tocar violão também, sempre gostei. Você percebeu que só a gaita não daria para você fazer um show sozinho, por exemplo, só com gaita, eu nem é isso? pensava em fazer show sozinho, é que eu fui conhecendo esse mundo do blues e vi um cara chamado John Hammond, que ele fazia show sozinho, assim. A primeira vez que eu vi ao vivo, em 1992, alguma coisa, eu pirei, né? Eu falei, puta, tem que fazer isso também. Aí esse instrumento é o dobro, né? Um instrumento diferente também. Legal. Agora, também conta a história desse violão todo cromado, né? Inteiro cromado. Como é que foi isso aí? Ele é um instrumento de metal, né? Conhecido como Resophonic Guitar, ou dobro. Ele tem um disco de alumínio aqui que joga o som para fora, por isso que fica um som bem altão. E tem esse som de lata. A gente toca com o slide, né? Muito bacana. Eu falei do seu case com as gaitas, né? Vamos pegar uma imagem aí para o pessoal de casa saber. Não é fácil, não. Escolhe qualquer uma ali. Não é assim, não. Vai lá e... Você pega na tonalidade correta. Aí tem um cartãozinho ali que você pode dar para quem quiser. Ah, tá certo. No final do programa. Tá certo. Esses são os meus convidados, então, de hoje. Já a gente está de volta. Não saia daí, não. Os nossos patrocinadores precisam de você. Na volta, mais papo com Marcos Bonechini, Antônio Celso Júnior e Márcio Maresia aqui no Altos Papos. Boulevard Beco Fino está sempre trazendo novidades para você. Pratos especiais de dar água na boca, os melhores vinhos, carnes, peixes, a pizza que toda a família adora. No Boulevard Beco Fino tem o chopp tirado no capricho, cervejas do mundo todo, chocolate e muita diversão.
Boulevard Becufino, o cenário perfeito para os seus melhores momentos. Pois é, já estamos de volta ao som de blues aqui. Eu sou um privilegiado mesmo, tenho que agradecer muito a direção do Canal 25. Johnny, um grande abraço, toda a produção, por confiar um programa tão gostoso de fazer, de apresentar como Altos Papos, né? Gostoso a gente voltar com esse sonzinho aí. E você que está em casa, está ligando o seu TV agora, esse é o Altos Papos com Robson Marcelo, hoje recebendo convidados especiais, Marcos Bonechini, Antônio Celso Júnior e Márcio Maresia. Eu deixei esse bloco para conversar um pouquinho mais com o Marcos, saber da carreira dele depois do São Paulo, que isso foi em 1988. É isso mesmo, Marcos? Em 88 você foi para o São Paulo, como é que surgiu o convite? Como é que conta os trâmites para a gente que não sabe, como é que a diretoria do time chega no jogador? Como é que é isso? Então, Robson, naquela época, até a minha história foi desafiante, até por causa disso. Eu saí do Guarani em 87, estava vendo uma reformulação, né, para o próximo ano que eu subiria de categoria, né, do antigo juvenil, que hoje é o sub-17, né, para o sub-20, e eu não era um atleta que estava nos planos do Guarani para o próximo ano. E eu fui no São Paulo fazer um teste, na realidade. Eu consegui um teste, uma peneira no São Paulo, passei uma semana no Morumbi, e coincidentemente o São Paulo procurava um goleiro nesse perfil, nessa idade, para a categoria sub-20. No fim eu me dei bem, né? Fui aprovado nas avaliações que foram feitas lá, mas fui com a cara e a coragem, né? Meu pai conhecia uma pessoa que conhecia alguém lá que fez a minha inscrição, porque não era fácil, também era muita gente, muito garoto procurando uma oportunidade. Eu me lembro que eu já cheguei para uma fase no Morumbi em que mais de 1.000 atletas tinham sido observados para o interior, enfim, e estavam lá cerca de 50. E eu consegui me encaixar dentro desses 50 para ser avaliado. E foi uma baita emoção, né? Porque meu pai é São Paulino, né? Era, né? Que Deus o tenha, tá num bom lugar. E me levava ao estádio do Morumbi para assistir jogos, né? Então eu era desde criança São Paulino, enfim. E estar ali ao lado de atletas, porque eu fui fazer um dos testes, foi com a equipe principal, com os goleiros da equipe principal. Quem na época, você lembra? Que era o Gilmar e o Rojas, né? Os dois, o gringo. E, eu passar por uma avaliação dentro do estádio do Morumbi, né, que eu tinha entrado uma vez no gramado para um jogo sub-17. Eu olhava para aquela arquibancada e falava, há 3, 4 anos atrás eu estava sentado ali, né? E ao lado de figuras tão importantes para mim, né, como referência, foi uma emoção inigualável na época. E eu fui bem, né? Acabei sendo aprovado. Voltei para uma outra etapa. Me corrija, eu sou São Paulino também, o pessoal que me conhece sabe que eu sou São Paulino, gosto muito de São Paulo. Em 88 era o Valdir Pérez? Não, era o Gilmar Rinaldi, né? Gilmar e o Rojas, o chileno, né? Que deu Roberto Rojas. Aquela história toda do Rojas. E no fim, fui para o sub-20, cheguei como um dos reservas da equipe. Em pouco tempo ganhei a posição, comecei a joguei um campeonato sub-20. As portas foram se abrindo, em um ano eu estava na equipe principal de São Paulo. E eu me lembro que assim que eu subi, porque o São Paulo tinha a equipe o expressinho, né? Os aspirantes, mas que integravam a equipe principal, e os goleiros principalmente, ficavam juntos. E eu lembro que eu subi, em 89, eu era o 7º ou 8º goleiro da equipe. E eu falava, como é que eu vou fazer aqui? Eu olhava pra frente, dois caras... Vai ter que morrer muita gente, né? 2 caras de seleção, o Gilmar e o Rojas na seleção chilena, e outros que vinham ali mais velhos que eu, buscando seu espaço. Eu sei que nesse mesmo ano eu cheguei a ficar num jogo no banco de reservas. Por um motivo ou por outro, o caminho foi se abrindo, goleiros foram saindo, o Rojas foi para a seleção, né? E no fim aconteceu todo aquele episódio do Maracanã, enfim, e de repente eu estava ficando um jogo no banco, já era o 3º goleiro no final do ano, com 19 anos. Essa minha trajetória, no fim, as portas se abriram muito rapidamente, né? E no clube que não posso dizer que não é do coração, porque desde criança, a família toda, né? Indo para o Morumbi, enfim, vendo os jogos, aquilo foi também algo que eu confesso que
realizou um sonho na minha vida, né? E ficar por 9 anos lá depois, então aí... Essa seria a minha outra pergunta. Você ficou durante 9 anos, quase 10 anos, né? De 88 até 97. Isso. Você acha que você teve muita sorte, claro, que tinha 7 goleiros, você chegou a ser terceiro goleiro já depois de 1 ano, com 19 anos, mas você considera também que você deu, entre aspas, falta de... Não vou falar palavra azar, que muita gente não gosta, mas você teve falta de sorte por ter pego uma geração de goleiros que ficaram muito tempo no São Paulo. Vamos colocar o Zete, vamos colocar o Rogério Ceni, que completou na semana passada, né, 1.117 jogos à frente, ultrapassando inclusive o Pelé, que era o então recordista com 1.116 jogos com a camisa do Santos. O Rogério Ceni ultrapassou 1.117 jogos com a camisa do São Paulo. Você acha que faltou sorte para você de pegar uma geração de goleiros que ficaram muito tempo? Olha, eu acredito em destino, Robson. Eu acho que eu cheguei... Falo isso para os meus filhos, inclusive. Eu converso muito isso com eles, né? Até porque os pequenos não me viram jogar, o mais velho viu. Eu acredito no destino. Eu acho que eu cheguei mais longe do que um dia eu imaginava chegar, né? Fui muito feliz dentro do futebol, né, como atleta, seja no São Paulo ou em qualquer outro clube. Para um garoto que ia para o estádio assistir os jogos e você fazer parte, ser integrante de um período da história do clube muito importante, que foi a conquista de Libertadores, os 2 mundiais, os 2 primeiros mundiais, enfim. Trabalhar com Tele Santana, né? Então, assim, eu acho que não era para ser. Assim, não tive, talvez, grandes oportunidades, é verdade, gostaria, lutei para isso, mas eu acho que o destino mostrou que o caminho era outro, né? E tive no meio de algumas feras, né? O Zete, e vindo atrás o Rogério, né? Na época. Então, me sinto um privilegiado de ter vestido a camisa do São Paulo por tanto tempo, e se perdi espaço ou não conquistei um espaço, foi porque a concorrência também não era pequena, né? Tá certo. Deixa eu falar dessas conquistas aí. Eu deixei até um espaço para a gente falar sobre isso, que são várias conquistas, e depois a gente vai falar também por onde passou o Marcos Bonechini até encerrar sua carreira em 2004, se eu não me engano, na Portuguesa Santista, é isso? Memória tá boa, hein? Isso aí São mesmo. Paulino, né? 2004. Mas vamos falar um pouquinho da carreira do nosso outro convidado, Antônio Celso Júnior. A partir do momento que ele se tornou ator e se tornou humorista, você primeiro teve personagens ou você teve um personagem, aliás, você chegou imitando já ou você tinha um personagem para seguir a carreira de humorista? Assim, na verdade no teatro a gente tinha a construção dos personagens, né? Então em cada peça que a gente fazia a gente tinha que construir um personagem de acordo com a história, com a peça, enfim. Agora, já como comediante, não. Como comediante eu já dei o cartão de visita que era o Pato Donald, que esse aí eu tinha que fazer a imitação mesmo, né, e coloquei esse primeiro número. Aí depois que foram vindo outros, aí que teve a criação do Toninho Firmeza, que era outro personagem, né, foi aí que tudo começou. E veio a era do stand-up, né? Aquele stand-up que você não pode ter personagem, não pode ter imitação, não sei o quê, muitas regras, mas enfim, a gente foi se adaptando. Uma frescura danada, vamos colocar isso, né? Humor é humor, fazer dar risada é muito difícil hoje em dia, tem tantos políticos fazendo a gente chorar aí, então fazer humor, fazer as pessoas darem risada não é muito fácil não. E aí começa com muita regra, perde a graça também. Muito. E a gente vai falar de um outro assunto polêmico também, vamos falar sobre o politicamente correto, sobre dentro do humor principalmente, mas eu queria que você falasse do personagem que todo mundo te conhece, né? O pessoal fala, o Antônio Celso, o Pato Donald. Como é que surgiu a voz do Pato Donald? Como é que você descobriu que você imitava o Pato Donald? Não, eu vou te falar sério, eu comecei brincando, imitando gato, né? Até valeu. Um dia eu ainda vou ensinar, eu vou fazer um workshop e criar um monte de Donalds por aí. E foi imitando o gato, fazendo uau, uau. E aí outro dia eu assistindo o desenho da Disney, meu Deus, nossa, eu comecei a falar como fazer o gato. Aí o que aconteceu? Acabou saindo o Pato Donald, mas eu não usava isso profissionalmente. Brincava na rua, fazia historinha do Donald com a Margarida e que não sei o que, todo mundo se divertia e pra mim tava ótimo, né? Tava lindo. Pensava que aquilo ia virar uma profissão um dia. Não tinha nem noção, porque na minha família não tem ninguém artista, né? Ninguém para dar um empurrão para falar, cara, segue esse caminho. Até meus pais vão falar, não, olha, você tem pinta de artista, hein, vai, porque nenhum pai gosta de falar assim, você tem pinta de artista, né? Porque é uma coisa muito complicada, principalmente na minha geração, assim, que é hoje eu estou com 40 anos, né? Então nessa fase ainda os artistas não eram artista, sei. Então era muito complicado, né? Soltar realmente isso aí. E o Donald nasceu disso aí. Desde os 8 anos de idade eu faço o Donald.
né? Mas profissionalmente mesmo, ele só veio depois dos 28 anos. Tá certo, mas eu trouxe um personagem aqui, ele estava tomando conta dos carros lá fora, ele pediu uma força aqui. Vamos dar uma força para esse guardador de carro, então. O que você trouxe aí pra gente? Foi o Toninho Firmeza. Toninho Firmeza é um dos primeiros personagens que eu criei. Faz um pouquinho pra gente ver. Então, prepare-se para a transformação. Vamos lá, porque transforma na hora, aqui é assim, né? Transforma na hora, que é legal para você ver como é que é a transformação. É aquele cara da periferia, aquele cara que luta muito, né? Que tem muitos problemas na família também, coisa assim. E ele tem as gírias, e aí eu vou colocando a touca, já vou começando a transformar, tá ligado? Aí quando eu coloco o óculos, o negócio tá completo, mano. E aí, velho, firmeza aí, galera. Da hora aí, tá participando aí do programa do cara, mano. Velho, obrigado pela oportunidade mesmo. Ele falou que eu tomo conta de carro na rua e tomo mesmo, tá ligado? Sabe aquele cara, velho, que você chega, estacionou o carro, o cara chega assim, e aí, tio, R$20, firmeza? Aí, tio, fico até às 5 da manhã, mano. Aí, tio, se não pagar eu risco, velho. Então, mano, esse cara sou eu. Mano, aí vai vendo. Eu tava tomando conta dos carros, aí o Robson Marcelo parou o carro lá onde tava tomando conta, mano. Olha o motivo de eu estar aqui hoje. Aí, depois da balada, velho, 6 horas da manhã, mano. O cara chegou lá. E aí, mano, firmeza? Eu falei, firmeza, mano. É nóis, velho. Firmeza, mano. É nóis, velho. Firmeza, mano. Velho, nós ficamos nesse papinho aí uns 15 minutos, tá ligado? Eu adorei que eu fiquei praticando os intelectos, né, velho? Mano, aí ele falou assim, aí, mano, você que tava olhando os carros aqui na rua? Eu falei, eu tava, velho. Mas, mano, eu tô olhando lá, meu carro não tá lá. Eu falei, é lógico. Roubaram. Como assim roubaram? Eu falei, roubaram, truta, perdeu, levaram embora, já era, mano. Falei, mas velho, você não ia ficar de olho? Eu falei, mas eu vi, tá ligado? Mano, mas você viu e não fez nada? Eu falei, velho, você tá louco, era 2 trogloditas desse tamanho armado, você tá ligado que eu vou entrar na frente? Eu não, mano. Falei, mas velho, e agora? Vou ter que ligar pra polícia, pra seguradora, eu tô ferrado. Eu falei, calma aí, truta. Eu anotei a placa, tá ligado? Sapiência, né, mano? Ô, velho, mas aí, ó, tem várias histórias aí que você quiser, nós conta aí. Vamos aplaudir, né? Não, obrigado, valeu mesmo, mano. Isso aí arrepia até os cabelinhos do nariz. É só um dos personagens, daqui a pouquinho tem mais. Vamos encerrar esse bloco aqui com música. Márcio Marazzi, o que você preparou pra gente aí? Vamos tocar uma música de um gaitista chamado Little Walter. Vamos lá, então. You So Fine. I've got a girl, she's a fine and brown. What I like about her, she's a my oh my, you so fine. Yeah, you so fine. You so fine, pretty baby. Let me love you all the time. Well, I gave you all my money, buy you diamonds, everything. I tell you be mine, baby, you will never met you so fine. Yeah, you so fine. You so fine, pretty baby. Let me love you all the time. Altos Papos volta já.
Boulevard Beco Fino está sempre trazendo novidades para você. Pratos especiais de dar água na boca, os melhores vinhos, carnes, peixes, a pizza que toda a família adora. No Boulevard Beco Fino tem o chopp tirado no capricho, cervejas do mundo todo, chocolate e muita diversão. Boulevard Beco Fino, o cenário perfeito para os seus melhores momentos. Já estamos de volta a Altos Papos com Robson Marcelo, recebendo hoje Marcos Bonechini, Antônio Celso Júnior e Márcio Maresia. E eu já aproveito, começo esse bloco falando um pouquinho com o Márcio, um pouquinho da carreira. E conta pra gente como é que, a partir do momento que você aprendeu a tocar gaita, você descobriu que você era tão bom que você podia acompanhar gente famosa aí no mundo do blues, do jazz. Conta pra gente. Eu comecei assim, sem pretensão, na verdade, né? Fui tocando e tinha alguns artistas que eu admirava, mesmo brasileiros, né? Que é difícil o brasileiro falar de artista brasileiro que admira, né? Mas eu tinha e tenho ainda uma banda chamada Blues Etílicos, que eu gostava muito na época, ainda gosto. Aí já toquei com eles, já fiquei amigo, tudo. E aí um dia eu fui dar uma canja com esses caras do Blues Etílicos lá em Campinas. E eles estavam acompanhando um cantor americano chamado J.J. Jackson. Hoje ele mora no Brasil, né? Muitos anos, e aí eu dei uma canja com eles e conheci o J.J. Jackson no palco. E aí a partir daí, como ele gostou do meu som, tá, e também era muito difícil encontrar gaitistas no Brasil, né? E aí eu comecei a tocar com ele. Praticamente eu comecei minha vida profissional, eu conto a partir daí, tocando já no esquema legal, assim. Depois de um tempo é que eu fui montar um trabalho assim solo, para tocar sozinho, mas eu comecei já num esquema mais top, assim, vamos dizer, né? E foi legal, eu aprendi muita coisa, viajei o Brasil inteiro com ele, muito bom, aprendi muita coisa, gravei 2 discos com ele. Chegou a tocar fora do Brasil ou não? Não, fora do Brasil não, tocamos só aqui dentro mesmo. Bacana. Agora, dentre essas gaitas que a gente já mostrou aí pra você, que você trouxe no seu case, qual que é a mais difícil de tocar? Não tem a gaita mais difícil, pode ter assim uma execução mais difícil, né? Existe esse tipo de gaita aqui que chama de gaita cromática, né? Mas ela não é, ela só é maior, mas não é mais difícil. Essa aqui eu acho. Você consegue, com esse suporte, você consegue tocar, fazer um som aí pro pessoal de casa? A cromática não, porque a cromática ela tem esse botãozinho aqui. Que precisa. Precisa do dedo. Precisa. Mas aí não, dá até para colocar, mas você fica sem os recursos. Né? E por incrível que pareça, eu acho essa gaita menor mais difícil, porque o controle de notas, a mudança das notas, você tem que fazer tudo no fluxo do ar, né? Aumentando ou diminuindo. Então faz um movimento difícil para o pessoal de casa saber que você toca bem mesmo. Tá. Faz um movimento mais difícil que você tem aí para fazer. A gente sabe que blues também é muito improviso, né? Sim. Tem música que começa com 3 minutos e termina com 18 minutos. Né? No show, principalmente, vai fazendo. Tem um negócio que é legal, que a gente faz muito. Vou colocar o violão aqui no chão. Tem até eu gosto de fazer, que o pessoal fala que é o folclore, né, da gaita, que os gaitistas aprenderam a tocar esse instrumento ouvindo o barulho dos trens que passavam nas ferrovias. Eu morei ali no Jardim Figueiras, que ainda passa a FEPAS ali perto. Então é mais ou menos. E tem aquela história de desafios também, né? Você já participou de programas ou então de, sei lá, até shows assim que tem desafios de gaita, não? Eu já participei de muitos encontros, né, de gaita, muitos festivais que tinha vários gaitistas e sempre tem canja, né? Só que assim, é uma canja amigável, mas ninguém quer ficar para trás, né? Então o cara faz um negócio ali, você faz outro negócio ali, é amigável, a gente gosta do cara, tudo, mas também a gente não quer deixar que fique parecendo que o cara toca mais que a gente. É muito bacana, para quem assistiu, né, aquele filme A Encruzilhada,
como tem a guitarra, tem também das gaitas, a guerra das gaitas, né? Vamos voltar a falar aqui com o nosso convidado Marcos Bonichini, que nessa última parte vai falar um pouquinho do São Paulo até o final da carreira. Marcos Bonichini, como é que foi isso, a sua saída do São Paulo? Foi muito difícil, não? Eu acho que era um ciclo que estava se encerrando, né? Foram 9 anos dentro do clube, né? Algumas mudanças, o Zete tinha acabado de sair, tinha ido para o Santos, no final de 96. E eu, já com o Rogério tendo as oportunidades, eu já havia saído por alguns momentos emprestado no clube. Eu joguei em 93 no Novo Horizontino, já tinha voltado do Mundial, fui emprestado no Novo Horizontino, o time fez uma campanha boa, chegou às semifinais do Paulistão. Em 95 fui para o 15 Piracicaba, que é grande patrocinador do São Paulo, acabou comprando o 15 Piracicaba e levou alguns atletas do São Paulo para reforçar no Paulistão. Em 96 eu fui para o América do Rio, né, um período também. E aí em 97 chegou o momento talvez da mudança do ciclo, o Rogério tendo mais oportunidades. O São Paulo trouxe mais um goleiro na época, que era o Roger, e eu senti que meu espaço seria menor. Então acabei saindo, alçando voos independentes. E aí virei um pouquinho cigano da bola, como a gente brinca aí, né? Um pouco em cada clube, foram vários clubes até 2004. Na saída do São Paulo, você chegou a receber algum convite para sair numa revista igual o Roger, ou não? Só se fosse a Globo Rural, né? Mas fala, esses times todos que você passou, ainda você era do São Paulo e estava sendo emprestado. Mas a partir do momento que você saiu do São Paulo, você passou por quais times? Eu rodei. Dali eu fui para o Ceará, onde em seguida fui campeão cearense. Aí um fato da minha vida pessoal me fez ficar 1 ano fora do futebol, né? Meu pai teve um problema sério de saúde, né? Ficou 45 dias em risco mesmo no hospital aqui em Jundiaí. Eu abri mão de jogar naquele período e acompanhar. Como na época eu tinha montado um pequeno negócio em Jundiaí, eu fiquei acompanhando a recuperação dele. Fui voltar depois de mais de 1 ano no Noroeste de Bauru, né, que foi o segundo clube que eu mais atuei na minha carreira, né? Depois do São Paulo, foi o Noroeste, foram 4 temporadas lá. Então, daí eu comecei a rodar, interior de São Paulo, joguei Atlético Sorocaba, cara, rodei, CRB de Alagoas, São José, quer dizer, a Portuguesa Santista. Que foi onde você encerrou a carreira. Eu encerrei a carreira em 2004, já voltando de uma contusão da minha última passagem no Noroeste. Voltando uma contusão, eu tenho uma protusão discal, né, uma hérnia de disco na lombar, e eu estava voltando, me recuperando, e para mim assim, para eu não dizer que eu ia parar, eu falei assim, eu vou para esse desafio, eu tenho que jogar mais 6 meses pelo menos. E aí joguei na Portuguesa e tomei a decisão, já vinha amadurecendo há algum tempo, que para o atleta é uma morte, né, a gente brinca que o atleta morre duas vezes, né, e nos 2 últimos anos eu já vinha trabalhando na minha cabeça para esse momento de parada. Eu tomei uma decisão bem tranquila, serena, com 34 anos na época. Dava para ir mais um pouquinho, mas senti que o Papai do Céu falou, não, teu lugar agora são outros projetos, né? E aí comecei outros projetos na minha vida. Bacana. Agora eu quero que você conte aí, claro, que todo jogador tem histórias de bastidores. E eu estava tentando convencer o Bonichini a contar várias histórias, mas pelo menos uma história da época do São Paulo campeão, na sua época, 91, 92, foi bicampeão mundial, né? Não é para qualquer um, ele estava lá. Então, conta a história de bastidores. O que você pode contar para a gente? Claro, histórias contáveis aí, porque o nosso programa passa de manhã também na reprise, então toma cuidado, hein? Imagina, futebol não tem histórias incontáveis. Não, tem bastante história, né? Conta uma que marcou a sua vida. Eu tive o privilégio até de participar do livro que o Raí lançou, né, agora, O Mundo em Três Cores, né, Raí, 1992, que conta como se formatou o Mundial para o São Paulo, né? E o André Plihal, que foi o jornalista que escreveu com o Raí, tive o privilégio de recebê-lo aqui em Jundiaí, e ele leu o livro e o Raí me pediu minha participação. Pelo fato de eu ter uma memória boa, ele sabia disso, enfim, as fotos do livro, inclusive, boa parte são minhas, do meu arquivo pessoal, e eu dei um depoimento no livro. E eu contei uma história nesse livro que pouca gente sabe, que o Tele, na realidade, ele ficou no banco de reservas dopado no dia do jogo, né? O médico do São Paulo o dopou.
Que o Tele era um cara muito nervoso. Mas mais ou menos igual o Ronaldo Fenômeno na Copa de 98, não? Não. O Tele foi uma história engraçada até, porque a gente assustou com a postura do Tele muito calmo, desde a pré-eleição, que era o jogo da vida de todo mundo, né? E até no momento que a gente se reúne para entrar em campo, o Raí fala, como líder do grupo, ele fala, né? O Barcelona era um super time, né? O jeito de jogar era muito parecido com o de hoje, só que com peças um pouco diferentes, né? A qualidade hoje, obviamente, melhorou, mas era um super time, era uma seleção da Europa. E o Raí fala ali, antes de começar o jogo, na hora de entrar a equipe, eu falei assim, eles podem ter tudo a mais que a gente. Eles só não têm a mesma vontade, né? O desejo mesmo de ser campeão. E isso eles não vão ganhar da gente. Até que a gente virou o jogo, né? Saímos perdendo, enfim. E o Tele muito calmo, cara, o tempo todo. E foi de estranhar. Desde a pré-eleição até o jogo todo, final de jogo. E eu me sentava muito próximo dele no banco, porque eu falei, esse homem vai ter alguma coisa hoje, não é possível. Né? Passou o dia, o jogo foi ao meio-dia lá, né? Passou o dia, passou a noite. E no outro dia de manhã, eu tinha um grande companheiro de passeios nessas viagens em São Paulo, que era o médico, o Dr. Marco Antônio Bezerra. E a gente estava tomando um café da manhã no hotel. E o Tele chega super tenso, nervoso, gritando, procurando o médico. E foi junto comigo, né? O médico estava comigo. Ele perguntou, o que o senhor me deu ontem? Porque eles davam um calmantezinho leve para ele, todo jogo decisivo, porque os médicos tinham medo mesmo, né? E não dei nada. E deu uma tapeada no Tele, entrou no táxi que a gente ia sair para dar um passeio. E ele falou, eu dei mesmo, porque senão o homem ia ficar nervoso, ia passar mal e o time não ia ganhar. O tempo todo, o jogo todo, ele dopado e não sabia. Ele dopado, ele estava aéreo, mas construiu, né, o time campeão, né? Tá certo. Vamos passar agora para o Antônio Celso Júnior, ele que está cheio de histórias também, mas ele trouxe um outro personagem aqui, é um personagem caipira, é isso mesmo? Que personagem? Conta um pouquinho desse personagem. Ele veio de longe, veio de Monte Santo de Minas, uma cidade de Minas, então eu vou montando o Zé Tonho Mineiro, que é mais ou menos assim, sempre tem que ter o chapéu de pai, aí já começa a mudar até o sotaque, verdade? E aqui já completa aí. Bom, tudo bem? Ó, meu nome é Zé Tonho Mineiro, Zé de José, Tonho de Antônio, agora Mineiro, eu não sei por que é não, ué. Eu venho lá de Minas, né? Cidade de Monte Santo de Minas, uma cidade que a gente chama de primeira. Porque você colocou segunda no carro, você nem vê a cidade. Verdade. Eles utilizam a mesma placa para as duas coisas, sabia, Robson? Você tá chegando na cidade, tá assim, bem-vindo a Monte Santo de Minas. Você passou atrás da mesma placa, tá assim, volte sempre. Tamo tintim aqui. E assim, o que eu tenho para contar para você é que assim, eu cansei, Robson, de ser uma coisa muito triste na minha cidade, né? Porque eu namorei as mulheres mais bonitas da cidade mesmo, era tudo linda mesmo. E aí eu acabei virando corno. Né? Então eu não quis mais ser corno na minha vida, eu comecei a namorar e casar com mulher feia. Então, gente, mas pensa na mulher feia. Minha mulher é muito feia, aquela fraca de feição mesmo, feia demais, gente. Tanto é que depois do casamento ela falou assim, amor, você acredita em amor à primeira vista? Eu falei, claro que acredita, você olha pra você 2 vezes, não é casar não, minha filha. Tadinha. Eu tenho uns vizinhos daquele cheio de tatuagem nos braços, nas pernas, na cabeça, sabe? Falou assim, Zé Tonho, você já pensou em fazer tatuagem? Eu falei, eu já. Ele, sério? Eu falei, sério? Mas que tatuagem você ia fazer, Zé Tonho? Falei, rapaz, eu ia fazer um rosto de uma mulher perfeita, assim, o rosto de uma mulher linda mesmo, linda. Ele, tá, mas você ia colocar onde essa tatuagem? Eu falei, no rosto da minha, pra ver se melhorava, tadinho. Mas ela é muito bonita, viu, por dentro, né? Por fora ela é feia demais, mas por dentro ela é linda, linda demais. Tanto é que em casa nós não tem foto de rosto. Nós tem chapa do pulmão, né, da arcada dentária. Nosso filme de casamento, gente, é o ultrassom da pedra no rim dela, pra não espantar as visitas, né? E lá, gente, falar uma coisa pra vocês. A minha casa é simples, né? E meu banheiro também. Eu não tenho dinheiro pra colocar vitrô, cortina, essas coisas todas. Tem um buraco mesmo. Aí minha mulher chegou assim e falou, amor, toda vez que eu vou tomar banho, tá aquele buraco lá. O vizinho vai me ver tomando banho e eu não tenho uma cortina pra fechar. Eu falei, esquenta não, amor. E quando o vizinho te ver tomando banho, vai fechar, é a dele. Tadinha. E ó, gente, é assim, eu gosto muito dela e eu quis realizar um sonho dela, sabia, Robson? E ela sempre sonhou em ir pra São Paulo. E a gente foi para São Paulo, gente de Deus, ela queria conhecer o Belisco, Paulista, Ibirapuera, essas coisas, eu falei, meu Deus, e a gente foi para São Paulo. Chegamos na rodoviária do Tietê, o lugar para ter gente feia, eu falei, amor, você tá em casa, olha, tadinha.
E nós pegou um táxi lá para conhecer São Paulo, né? Gente de Deus, esse taxista deu umas voltas com a gente e passou numa rua que tinha umas mulheres da vida, sabe aquelas vidas perdidas? Ela olhou assim, né? Falou, nossa, o que é isso? Minha mulher é inocente, sabe o que é isso? Falei, amor, quem são essas mulheres? Eu falei, amor, essas mulheres estão todas esperando as Maria, levar para casa, né? Gente, olha, o taxista olhou para mim, fala a verdade para sua senhora, fala que é tudo mulher da vida aí vendendo o corpo por dinheiro, fala, desgramado, vai ter volta. Gente, minha mulher perguntou outra coisa, falou assim, amor, essas mulheres aí têm filho? Falei, amor, eu não sei, se tem filho, eu não sei, mas quando tem é tudo taxista, viu? Vai mexer com quem tá quieto aí? Obrigado, gente, obrigado. Muito bom, pode voltar, Antônio Celso Júnior. A gente está encerrando o programa de hoje, passou muito rápido, mesmo quando o papo é bom, passa muito rápido. Eu quero agradecer demais mesmo a presença, Marcos Bonechini, e você já está convidado para vir contar as histórias aqui dos bastidores desses campeonatos aí. Eu tenho certeza que tem muita história para contar. Muito obrigado por participar do Altos Papos. Eu que agradeço, uma delícia, me senti em casa. Há algum tempo eu não participava de um programa em Jundiaí, né? Desde minha saída do Paulista, e aceitei prontamente, que é um prazer estar com você, viu? Parabéns pelo programa, espero estar aqui outras vezes, viu? Vai estar sim, pode ter certeza. Antônio Celso Júnior, o pessoal quiser contratar o Antônio Celso Júnior para eventos, shows, o que você está fazendo? Velório? Olha, tô fazendo de tudo, principalmente final de ano, é a hora que a gente tem que garantir o peru, né? Verdade, de Natal. Né? E a gente faz bastante confraternização, palestra, vai um pouquinho de tudo mesmo. Tem muito mais material, né, na parte do humor. Quero agradecer o convite, muito bom participar aí com essas feras aqui também do meu lado. Um prazer enorme, né? E do seu lado também, Robson, claro, a gente dá uma parceria de muito tempo aí. E quem quiser conhecer meu trabalho, eu vou deixar meu site www.comediadocelso.com.br e meu Twitter também, @comediadocelso. Facebook, eu também estou lá como Antônio Celso Júnior, é só adicionar, a gente vai trocando figurinha, o que precisar, estou à disposição. Obrigado. Tá tudo no GC, obrigado. Márcio Maresia, muito obrigado por participar do nosso programa. Quem quiser contratar o Márcio Maresia, como é que faz? Pode entrar em contato através do meu site, né, que é marciomaresia.com.br. Hoje em dia é um veículo mais fácil, que é o Facebook, eu tenho lá minha página lá, fanpage, Márcio Maresia, também é um caminho mais fácil, tem até minhas músicas para baixar lá, quem quiser. Ou ligar, tem uma escola de música também, 4607-1259 ou 99913-9815. Tá certo. E o Márcio Maresia vai encerrar o nosso papo de hoje com música, mas antes sempre tem aquela frase para encerrar o nosso programa, e a frase que eu escolhi para você hoje é essa: às vezes é melhor ficar calado e deixar que todos pensem que você é um idiota, a abrir a boca e não deixar dúvida nenhuma. Até a próxima, valeu. Márcio Maresia, encerrando o nosso programa. Você precisa nessa vida, baby, para viver bem. É ter alguém contigo, ser alguém feliz, ter alguém do bem, pra dividir as coisas boas e o que for de ruim também. Se você quiser ser amada, vai ter que amar alguém. Se quiser respeito, vai ter que aprender a respeitar também. Porque a vida é uma troca, eu te dou, você me dá seu bem. E o que eu quero é um pouquinho de amor. O que eu preciso é um pouquinho de amor. O que eu quero é um pouquinho de amor. O que eu preciso é um pouquinho de amor. Eu quero paz, chegar de guerra nesse mundo sem amor e sem compreensão. Quero uma vida sem fronteira, passaporte, preconceito ou discriminação. Porque a terra é minha casa e todo mundo é meu irmão. Pedem paz e fazem guerra pra poder ter paz. E
vivendo a vida parados, perdidos, esperando sem achar nenhuma solução. Porque a paz verdadeira é a que nasce no seu coração.